Boa tarde, senhores. Iniciando aqui mais uma aula de legislação penal extravagante. Hoje nós vamos tratar especificamente da Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, né? No sentido de te ajudar, né? Para que você possa alcançar aí o seu tão sonhado cargo público. E lembrando que nós estamos com dois concursos importantíssimos, né, em andamento aqui no Estado do Espírito Santo, né? Com inscrições aí que estarão abertas em breve, que é a Polícia Civil e Polícia Penal, né? Então, esse é o momento de você começar a estudar. Ah, mas eu não estudei antes. Não, esse é o momento. Nunca é tarde para você começar, né? E o Terra Concurso está aqui para isso, para te ajudar, né, naquilo que for possível, para que você possa alcançar aí o tão sonhado cargo público na Polícia do Estado do Espírito Santo. Tranquilo, senhores? Hoje, especificamente, nós vamos falar da Lei de Execuções Penais. Que lei é essa? É uma lei de 1984 que teve, sim, algumas alterações, né, desde 84 até agora. Alterações importantes e que nós vamos tratar também delas aqui, mas que é a lei, senhores, que ela trata da execução penal. Execução penal. Então, vamos tentar aí nos localizar, vamos tentar entender a partir de que momento, o que é execução penal e a partir de que momento isso acontece. Olha só. Você pensa que você tem dois juízes diferentes. Um é o juiz do processo de conhecimento, do processo criminal comum. Outro é o juiz da execução. Quando uma pessoa comete um crime ou quando uma pessoa é acusada pelo Ministério Público de ter cometido um crime, através de uma denúncia, né, o Ministério Público vai denunciá-la, essa é a regra geral, e uma vez denunciada, se o juiz recebe essa denúncia, inicia-se ali o chamado processo criminal, processo penal, né? Passa por algumas fases. Ao final desse processo, após análise de provas, oitiva de testemunhas, né, o juiz vai prolatar uma sentença penal, né? Então, após a prolação dessa sentença, ou após o juiz do conhecimento encerrar a fase dele, ele pode tomar algumas decisões. A pessoa pode ser absolvida, ok? O juiz pode desclassificar o crime, ou a pessoa pode ser condenada, por exemplo. E se condenada, ela pode ser condenada a algumas penas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Você tem a pena privativa de liberdade, você tem a pena restritiva de direito, você tem a pena de multa, ou nem, talvez a pessoa não seja nem condenada a nenhuma dessas penas, porque ele pode ser, por exemplo, inimputável por uma doença mental e o juiz, ao invés de condená-lo, vai absolvê-lo, mas vai determinar que ele cumpra uma medida de segurança. Então, essas são as pessoas que estarão aí sendo subordinadas, né? Ou que essa lei vai cuidar dessas pessoas especificamente. Então, vamos lá. Primeiro, né, o Terra Concurso, ele está aí te preparando para concurso da Polícia Militar. E lembrando, né, Polícia Militar, o ano que vem, 1.000 vagas para a Polícia Militar. Então, observe, ó, você tem a Polícia Civil com 1.050 vagas, você tem a Polícia Penal e agora a Polícia Militar com mais 1.000 vagas. Então, é o seu horário de se preparar, né? Te prepara também para a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, PRF, concursos policiais de forma geral, né? Senhores, então vamos lá agora iniciar realmente aí o estudo da Lei 7.210, ok? Essa lei é a chamada Lei de Execuções Penais. Como eu falei com vocês, ela é lá de 1984, né? Ela regula a execução das penas privativas de liberdade, das penas restritivas de direito, da pena de multa e a aplicação das chamadas medidas de segurança. São 4 coisas diferentes. Penas privativas de liberdade, né? Você tem a reclusão, a detenção, a prisão simples. Pena restritiva de direito, você tem a prestação de serviço à comunidade, especificamente regulado por essa lei, né? Você tem a prestação de serviço à comunidade, você tem a interdição de direitos, você tem a limitação de fim de semana e as outras duas que talvez teria menos aplicabilidade com a lei de execução penal, mas ok, que é a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, ok? Senhores, nós temos a pena de multa e temos também a medida de segurança, como eu já falei com vocês. Então, essa lei tem uma finalidade, é efetivar ou fazer cumprir o comando da sentença penal condenatória. A
Mas aqui está falando também de decisões, não fala só de sentença penal, fala também de decisões. Que decisões são essas? Senhores, durante a fase processual, é possível, por exemplo, que alguém tenha sido levado ao cárcere, tenha sido preso. E não um preso condenado, mas um preso processual, um preso provisório. Por exemplo, a prisão preventiva, a prisão temporária, são prisões que podem ser determinadas pelo juiz durante o processo, por vários motivos, que a gente vai estudar futuramente, que talvez você já tenha até estudado lá em processo penal. Mas são vários motivos que um juiz ele pode determinar, por exemplo, a prisão preventiva. Né? A lei também da prisão temporária, ela traz os motivos que o juiz pode determinar uma prisão temporária. Né? Então, essas pessoas, também chamadas de presos provisórios, são regulados por essa lei. Por isso, a decisão judicial aí, a gente não fala só de sentença, mas decisões interlocutórias, decisões que acontecem ao longo do processo penal também. Proporcionar condições para integração social do condenado e do internado. Olha só, essa lei ela trata muito também da ressocialização, da reintegração do condenado, da reintegração do preso à sociedade. Observem os senhores que, às vezes, a gente pensa o seguinte, a gente tem aquele engano de pensar o seguinte, não, o cara cometeu um crime, então a pena é uma punição. É verdade, a pena ela tem esse caráter punitivo, e isso é fato, tanto que a pessoa ela é retirada do meio social e é colocada em um presídio, né? Ela tem a sua liberdade cerceada, mas a gente tem que pensar também que essa pessoa ela vai retornar ao convívio social, ela vai voltar ao convívio social, então nós vamos ter que puni-la, mas prepará-la para retornar ao convívio social. E por isso a gente tem que tratar muito aí da integração social. E o princípio da ressocialização, a gente vai falar um pouquinho mais dele agora, daqui a pouco. Eu acho que o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da ressocialização são dois princípios que, quando você estuda a lei de execuções penais, você tem que estar muito atento, você não pode se perder. Esses dois princípios, eles são talvez os mais importantes dentre os princípios aplicáveis ou ensejadores da Lei 7.210. Tranquilo, senhores? Vamos lá agora, então, princípios, né? Princípios. Primeiro, dignidade da pessoa humana, já falei com vocês. A gente tem que pensar o seguinte, você cometeu crime, você errou, mas o Estado não pode errar com você. O Estado não pode errar com você. Talvez eu possa errar, mas o Estado não pode errar comigo. Então, ele tem que me tratar como uma pessoa. Eu sou humano, né? Então, ele tem que trazer meios que eu cumpra uma pena, eu ser punido pelo que eu fiz, mas considerando a minha dignidade. Eu tenho direito, ou qualquer pessoa tem direito, tem a dignidade e deve ser tratado como ser humano. Tranquilo? Legalidade. O princípio da legalidade é aplicado a todos os ramos do direito, né? Todos os ramos do direito, na verdade. Desde o direito penal, administrativo, tributário, todas as áreas, direito civil, todas as áreas, o princípio da legalidade é vigente. No direito penal, a gente tem aquele princípio da legalidade estrita, né? Ou seja, só pode tratar de matéria penal lei no sentido literal da palavra, né? Lei no sentido literal da palavra. Aqui na área de execuções, não é muito diferente, não é muito diferente. Legalidade, ou seja, o juiz vai aplicar o que está descrito na lei. Você não pode inventar, você não pode criar. O juiz aplica aquilo que a lei determina. Tranquilo? Individualização da pena. A individualização da pena, você pensa assim, não, mas a gente falando de individualização da pena, talvez seja mais aplicado lá no processo de conhecimento, onde o juiz que vai analisar o fato concreto à luz do direito, né, vai observar lá as 3 fases de aplicação da pena. A primeira fase, observando lá a aplicação da pena base, na segunda fase, observando lá as atenuantes e agravantes, na terceira fase, observando lá as causas de diminuição
e de aumento de pena, mas aqui você vai pensar o seguinte, você tem progressão de regime, você tem regressão de regime, você tem remissão, você tem livramento condicional, né? Então o juiz também, ele vai ter que individualizar cada um desses fatos e os direitos, né? E até o cálculo da pena é individualizado, ok? Ah, todo mundo trabalha, todo mundo vai ser calculado igual? Não, a gente vai analisar o caso concreto, ok? Ressocialização. Como eu já disse para vocês, ressocialização, senhores, talvez dentro do direito da execução penal, seja o princípio mais importante que nós temos. Por quê? Como eu falei com vocês anteriormente, a gente tem uma falsa ideia de que o camarada cometeu o crime, ele tem que ser punido e simplesmente ser punido. E isso não é verdade. Ele tem que ser punido, é verdade. Não tenho dúvidas disso. A legislação penal, via de regra, existe para punir aqueles que a descumprem. Ponto. Isso é fato. Mas aí você vai pensar o seguinte, eu já fiz essa observação outrora. Esse cara, quando encerrar essa penalidade, quando ele pagar o que ele deve ao Estado, à sociedade, ele vai voltar para o seio social. E nesse momento, esse cara vai estar preparado para estar no meio social? Ele vai ter emprego, né? Como ele vai viver? Na maioria das vezes, se o cara ficou lá 10, 15 anos, ele perdeu família, perdeu laços, perdeu tudo. Tanto é assim que no direito penal, no direito da execução penal, desculpem, você tem aí a progressão de regime, onde o cara ele sai do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. Por exemplo, fechado, semiaberto, aberto, depois é colocado em liberdade, né? Ou talvez aí no meio aconteça um livramento condicional e depois é colocado em liberdade. Então eu tenho que preparar esse cara, eu tenho que ressocializá-lo para que ele seja colocado no meio social novamente, né? Seja colocado na sociedade novamente. Intervenção mínima. Senhores, o direito penal, o direito da execução penal, o direito processual penal, via de regra, mas mais especificamente o direito penal, ele é o direito mais gravoso que nós temos. Direito penal é capaz de te condenar à perda da sua liberdade, o que não existe em nenhum outro ramo do direito brasileiro. Direito civil não existe, no direito tributário não existe, no direito ambiental não existe. Ah, não, ambiental tem penas e crimes, tributário tem crimes. Não, estou falando assim, o direito ambiental criminal sim, né? Mas, regra geral, só o direito penal, seja ele ambiental, seja ele que trata de crimes contra a administração, crimes comuns, não interessa. O direito penal, de forma geral, é o único que é capaz de tirar a sua liberdade. E aí a gente pode ir mais longe, né, senhores? É o único que pode condenar a morte, por exemplo, o direito penal militar, né? Ele pode condenar a morte. Então, lembram, senhores, em razão de ser o ramo do direito mais gravoso que nós temos, ele é também aquele que tem que ser o último a ser aplicado. Ou seja, é a última raça. O Estado tem que intervir o mínimo possível na vida das pessoas. E o direito penal interviu menos ainda. O direito penal é aquele último, é o mínimo. Interviu o mínimo possível na vida das pessoas. Ok? Proporcionalidade. As pessoas têm que ser condenadas, ou têm que cumprir pena, ou tem que ser, sei lá, absolvida, né? E aí você vai considerar, o juiz vai ter que aplicar aí proporcionalidade, né? Não pode um cara que cometeu um fato menos grave sofrer uma pena mais grave. Não pode o cara que cometeu um fato que nem é considerado crime ser condenado por aquilo. Tem que haver uma proporcionalidade entre a conduta do indivíduo e a pena que ele recebe por aquela conduta, né? Existem fatos que são mais gravosos e outros menos gravosos. Isso é tranquilo. Se eu pensar num crime de furto simples e pensar num crime de roubo com uso de arma de fogo, por exemplo, tranquilamente você vai observar qual é mais grave. Se eu falar num crime, por exemplo, de homicídio e falar, sei lá, num crime de lesão leve, é lógico que você vai conseguir fazer uma proporcionalidade. Não, isso é mais grave, isso é menos grave. O direito penal sempre vai aplicar o chamado princípio da proporcionalidade. Senhores, então, a lei de execuções penais, ela é aplicada a quem? Aos presos com sentença penal com trânsito julgado, já falei com vocês isso, aos presos provisórios
e aquelas pessoas que estão internadas em hospital de custódia. Quem são essas pessoas que estão internadas em hospital de custódia? Daqui a pouco a gente vai falar de medidas de segurança, talvez um bloco futuro, mas são aquelas que o juiz lhe aplicou uma medida de segurança. Porque, ao tempo do crime, elas eram totalmente incapazes de entender o caráter ilícito que elas estavam falando. Ao tempo do crime, elas eram totalmente incapazes de entender o caráter ilícito do crime. Então, nesse caso, ela será colocada em hospital de custódia. A medida de segurança não é só hospital de custódia, tá, senhores? Pode ser também uma medida ambulatorial, mas a regra geral é o hospital de custódia. Então, vamos imaginar o seguinte, vai depender da gravidade do fato. Uma vez colocado em hospital de custódia, ele se torna um internado, né? E nesse momento passa a ser aplicado para ele também a lei de execuções penais. Tranquilo? Vamos lá agora. Quem são as pessoas que estão envolvidas aí, né, na aplicação da Lei 7.210? Nós temos o juiz da execução. Esse cara é talvez, se você pensar aí, não vou dizer o mais importante, mas ele é o cara que decide. É o cara que decide, né? Ele é o cara que decide. Então, ele é o cara que vai fiscalizar, vai decidir sobre a aplicação da progressão, da regressão de regime, a remissão, o livramento condicional, entre outros, né? O indulto, a comutação de pena, né? Indulto e comutação é feito lá pelo presidente da República, né? Porque indulto é um perdão. Sim, mas isso vai chegar lá na execução, né? Não é que um dia o presidente da República vai falar o seguinte, editar um decreto, por exemplo, um decreto natalino, por exemplo, e falar, estão perdoadas as pessoas que cometeram crimes com pena de até 4 anos sem violência e grave ameaça, aí vai abrir as celas e sair todo mundo. Não, o juiz vai analisar caso a caso, né? Então é ele que, uma vez perdoado, isso vai ser analisado pelo juiz da execução para aplicar aquele decreto às pessoas que têm direito. O Ministério Público, de extrema importância, fiscaliza a execução de forma geral, né? A Defensoria Pública, né, também fiscaliza a execução, mas faz a defesa técnica aí daquelas pessoas que têm a sua liberdade cerceada pelo Estado, né, ou que estão cumprindo penas de forma geral. Ministério Público e Defensoria, os dois têm uma competência aí de fiscalizar a execução. Eles estão em lados, eu não vou dizer em lados opostos, né, mas eles têm funções bem diferentes, né, mas porque a Defensoria tem a função da defesa técnica, né, junto com os advogados, né, senhor? Falei Defensoria aqui, mas aí você vai pensar na pessoa do advogado particular também, porque nem todo preso que está no sistema prisional, ou nem toda pessoa que está cumprindo pena, ela obrigatoriamente tem que ser assistida pela Defensoria. A Defensoria pode fazer a fiscalização geral lá, mas o advogado particular também ele tem um papel importante na execução da pena, porque ele vai fiscalizar se o cliente dele está sendo bem tratado, se vai fazer os pedidos de progressão, entre outros, né? O advogado particular também. O Ministério Público, especificamente, além da fiscalização, da execução, de forma geral, ele vai se manifestar em todos os processos, né? Porque o tempo todo o juiz pode conceder, por exemplo, para conceder uma progressão de regime, o juiz vai ouvir o MP, né? Então, regra geral, ele vai atuar assim, intensamente na execução penal. Conselho Nacional de Política Criminal, né, e Penitenciária, que assessora, né, o ministro da Justiça, o Conselho Penitenciário, que dá pareceres aí sobre indulto, sobre comutação, o Conselho da Comunidade, que faz visitas e técnicas e relatórios, né, o patronato, né, também, daqui a pouco a gente vai falar dele, o patronato também, que é importantíssimo, que dá aquela assistência ao egresso do sistema, né, o patronato é muito importante e eu vou falar para vocês que eu, analisando algumas questões sobre a Lei 7.210, eu pude observar que o patronato é um assunto até bem cobrado aí nas questões da Lei 7.210, pela sua importância, né? É o cara que vai dar apoio ao egresso do sistema prisional,
Então, ele é muito importante aí, vocês ficam atentos aí, né? Dá uma lida no patronato. Nós vamos falar das funções específicas e a composição de cada um desses órgãos aqui, né? Mas, eu disse para vocês aí, eu tenho observado que patronato tem aparecido nas questões. Tranquilo? Classificação do preso. Como assim? Você classifica pessoas? Se eu falar assim, vamos classificar essas pessoas aqui. Classificar como? Né? O preso existe sim, tecnicamente existe a classificação do preso. Né? Como que o preso é classificado? Classificado como? Para ele executar a pena, cara. Para ele cumprir a pena, eu tenho que classificá-lo. Né? Existem, pelo menos aqui, 2 fases para eu classificá-lo. Mas a regra geral é que para eu colocar o cara no sistema prisional, eu tenho que classificá-lo, né? Eu vou tirar o cara que está condenado, vou tirar do lado do meio social e vou colocar em um presídio. Então eu tenho que classificá-lo para ver onde eu vou colocá-lo. Porque as pessoas podem ser colocadas em alas separadas, celas separadas, ou talvez até em presídios separados, de acordo com o seu gênero, né? De acordo com o crime que ele praticou. Isso é importantíssimo, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar essas duas classificações aqui. A primeira é a classificação técnica, né? É a classificação técnica. Como é feita essa classificação técnica? Ela não é subjetiva, ela não tem... É a classificação técnica. Ela é feita no seguinte aspecto. Primeiro, ele vai observar os antecedentes. Primariedade, reincidência. E aqui, antecedentes, a gente não vai observar aquela palavra técnica do artigo 59 lá como circunstância judicial, não, que tem uma abrangência maior, não. Aqui, vamos pensar em primariedade e reincidência. Se é primário, não tem antecedentes e tal. Primeiro, então, nós vamos classificar o preso de acordo com os seus antecedentes. Tem cara que, foi condenado pela primeira vez. Imagine que teve um cara que matou uma pessoa, mas esse cara é um chefe de família, sei lá, alguém fez alguma maldade com o filho dele, ele perdeu a cabeça, foi lá e matou essa pessoa. Mas ele não tem envolvimento nenhum com crime. Não tem envolvimento nenhum com crime. Esse cara errou em algum momento da vida e acabou cometendo um crime. Eu vou colocar esse cara junto com um outro cara, por exemplo, que é traficante, homicida, que já matou por causa de boca de fumo. Eu não posso fazer isso, né? Então os caras são classificados também, aí de acordo com o crime que cometeu, né? Existe cara que é reincidente em 300 crimes diferentes, né? E eu não vou colocar um cara que errou alguma vez junto com esse camarada, porque na verdade eu vou estar fazendo o quê? Vou estar colocando o cara para aprender, né, com o professor do crime. Personalidade do criminoso. Senhores, olha só. Existe agora uma obrigatoriedade do exame criminológico. E a gente vai aprofundar nisso daqui a pouco, mas vocês percebam que o exame criminológico estava basicamente esquecido aí nos últimos anos, né? Entendia-se que não era obrigado a fazer exame criminológico na maioria das situações que a lei, inclusive, tratava do exame criminológico. Mas isso, houve aí uma mudança no ano passado, 2024, e o exame criminológico agora... O exame criminológico agora passou a ser obrigado em várias situações. Antes dessa mudança, o exame criminológico, na realidade, ele era feito só a pedido do advogado, né, em situações em que ele era requerido. De forma geral, não se fazia. Agora não. Agora é obrigatório aí, que seja feito o exame criminológico em algumas situações. Outro critério também que é feito para a classificação do preso. Que é utilizado para a classificação do preso. Natureza do crime e sua gravidade. Por exemplo, o cara cometeu roubo com resultado morte. E para ele isso é comum, né? O outro cometeu, sei lá, um crime de furto. Eu não posso colocar, são delitos... quando eu falo de gravidade, são delitos com gravidades muito diferentes, né? A idade do agente, né? O gênero do camarada ou da camarada, né? Da pessoa, melhor dizendo, o gênero da pessoa, né? Eu não posso pegar homens e mulheres e colocar na mesma cela. Isso é inconstitucional, imoral e não respeita a dignidade da pessoa humana, né? Eu não posso colocar, por exemplo, sei lá, uma pessoa que comete
o crime de estupro junto com o outro que é homicida. Possivelmente, se eu fizer isso, eu vou ter problemas, né? Ter problemas. Então, essa classificação aí, ela é importantíssima pra gente, para saber aonde o cara vai executar a pena, aonde o preso vai executar a pena, ok? Separação obrigatória, aí não é classificação, mas sim separação, para onde eu coloco cada um, onde eu vou colocar esse preso aqui, ali e tal. Homens e mulheres não podem estar juntos, jovens e adultos também não podem estar juntos, e regra geral, primários reincidentes também não poderão estar juntos, ok? Por quê? Existem pessoas que cometem crimes por impulso, por problema, por erros que acontecem na vida, e outros que já têm uma personalidade mais voltada para o crime, que já comete crime há muito tempo e tal. Então eu vou separar essa galera aí, né? Não posso colocar muito esse pessoal junto, ok? Novidade, fiquem atentos aí à chamada identificação do perfil genético. Importantíssimo para essa prova, senhores, é novidade, né? Cuidado, porque as pessoas têm aquela máxima de que o seguinte: ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Identificação do perfil genético é que pós-condenação você não está produzindo prova contra si mesmo. Apesar de que existem pessoas que entendem que sim, né? Porque você vai ficar identificado, mesmo após o cumprimento da pena, né? Mas vamos imaginar o seguinte: existia um entendimento de que a pessoa não era obrigada a ceder material para que fosse feito o seu exame de identificação de perfil genético, o famoso DNA. Mas agora a lei obriga algumas pessoas a cederem material para fazer a identificação do seu perfil genético. Quem são essas pessoas? Quem pode ser obrigado... Quem é obrigado a ceder material para a identificação do seu perfil genético? Primeiro, aquelas pessoas que praticam crime dolosos, né? Com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, vamos lá pensar. O próprio roubo seguido de morte, né? Sei lá, vamos pensar aí na extorsão, né, com resultado de lesão corporal grave ou morte, entre outros que nós temos, né? Agora, crimes contra a vida, especificamente, todos eles também obrigam o condenado a ceder material para identificar seu perfil genético, o que é novidade para a gente, né? Crimes contra a liberdade sexual, de forma geral. E aí eu não estou falando de crime praticado contra a mulher só. Crimes contra a liberdade sexual, de forma geral. Entendeu? Também agora é novidade pra gente. A identificação do perfil genético aí daqueles que cometem crimes contra a dignidade sexual. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. Então, crimes sexuais de forma geral, né? Crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis, estupro de vulnerável, entre outros crimes aí que são tratados lá no Código Penal. Essas pessoas gravem. Isso pode vir numa questão para você, né? Na execução penal, o condenado é obrigado a ceder material para identificação do perfil genético, famoso DNA? Quem são, ou se ele for obrigado, quem são essas pessoas que podem ser obrigadas? São essas 4 aí que eu falei com vocês, ok? São obrigadas a ceder material para fazer a identificação do seu perfil genético, o que é novidade. Então, como é novidade, pode vir aí na sua provinha. Tranquilo? Quem faz a classificação do preso? Eu falei para você que o preso pode ser classificado. Mas quem vai fazer essa classificação? É a chamada Comissão Técnica de Classificação. Todo estado, né, regra geral, os presídios, cada um tem a sua comissão técnica. Cada unidade tem lá a sua comissão técnica de classificação. Essa comissão, ela que vai identificar o cara, considerando aquelas regras que nós já falamos lá atrás, né? Antecedentes, personalidade, ela que vai fazer essa classificação do preso. E ela é uma comissão, né? É uma comissão composta aí por 6 pessoas. Quem são essas pessoas? O diretor do presídio,
ele é sempre o presidente da comissão, né? O diretor da unidade prisional, um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra e 2 chefes de serviço. 2 chefes de serviço são policiais penais, né? 2 chefes de serviço são policiais penais. Então, essa comissão, ela vai classificar o preso de acordo com aqueles critérios que nós já estudamos outrora, né? Essa comissão vai fazer essa classificação. Agora, existem unidades prisionais que têm o chamado centro de observação. Centro de observação. Mas, antes de eu falar de centro de observação, volta aqui rapidinho. Eu quero... grave isso aqui, senhores. Grave isso aqui, por favor. Né? Olha só. Quem compõe aí a comissão técnica? Né? A comissão técnica é composta pelo diretor do presídio, né? O diretor daquela unidade prisional, um assistente social, não se esqueça disso, um psicólogo, um psiquiatra e 2 chefes de serviço, que no nosso caso aqui serão policiais penais designados para isso, ok? Não se esqueça disso não, é importante essa composição, eu já vi isso caindo em mais de uma prova, ok? Essa composição talvez seja importante vocês lembrarem. Aí, agora sim, centro de observação. Nas unidades que existiu o chamado centro de observação, esse centro de observação ele vai ficar responsável por fazer os exames gerais e criminológicos. Então, o que ele vai fazer? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, senhores. Bom, caneta. Aqui, agora sim. Esse centro de observação, ele vai fazer os exames gerais e o exame criminológico. Ele fez esse exame, né? Ele encaminha para a comissão técnica. E aí a comissão técnica faz a classificação. Então, regra geral, nós temos a comissão técnica e o centro de observação. A comissão técnica faz a classificação e nas unidades que tem centro de observação, o centro de observação faz exames gerais, remete para a comissão de classificação, aonde ela faz a classificação. Tranquilo? Órgãos previstos na Lei de Execução Penal. Eu falei para vocês deles lá atrás e eu falei que a gente ia dar uma aprofundada aqui no estudo desses órgãos, ok? Durante a execução penal, a lei de execução penal, ela trata de algumas pessoas. Vamos aqui, então, pensar, como a gente já falou, primeiro, o juiz da execução, já conversamos sobre ele, né? O juiz da execução, ele é o responsável por fiscalizar o cumprimento da pena, decidir sobre incidentes de execução, e garantir a legalidade dos atos executórios. Aí, se tiver lá, você vai lembrar que progressão de regime, regressão de regime, por exemplo, livramento condicional, tô apertando sem querer aqui, livramento condicional, aí você vai pensar aqui na remissão. Quem decide sobre isso é quem? O juiz da execução. É ele que decide sobre isso. Agora, se você pensar aí nas funções do Ministério Público, né? Ele atua como fiscal na execução penal, ele zela pelo cumprimento das normas legais, acompanha todos os atos processuais. Então, olha bem, todas essas decisões que o juiz da execução tem aqui, como a gente já falou, elas são sempre antecedidas por uma manifestação do Ministério Público. Ele vai sempre se manifestar aqui em todos esses processos, né? Aí, senhores, nós temos a defensoria, né? Defensoria pública. Ela atua na defesa dos direitos do condenado, especialmente aquele que não tem condição financeira para contratar um advogado particular. Mas lembrando o seguinte, que se eu posso contratar um advogado, não problema nenhum. Eu não preciso, se eu tenho condição, a Defensoria Pública não vai me assistir aqui, né? Então lembre-se, juiz da execução, Ministério Público, Defensoria Pública, a função de cada um, tranquilo? Então agora vamos retornar aqui. Conselho Nacional de Política Criminal. O que é esse Conselho Nacional de Política Criminal? Ele é um órgão de assessoramento do Ministério da Justiça e ele é responsável por tratar as diretrizes nacionais e também de fiscalizar a política nacional criminal e penitenciária, ok? Ele é composto por 13 membros,
designados pelo ministro da Justiça, dentre professores, profissionais do direito, seja do direito penal, processual penal, direito penitenciário ou das ciências correlatas, bem como representantes das comunidades e do Ministério da Área Social, né? Ministério da Ação Social. Então, lembre-se, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é composto de 13 pessoas, indicados pelo ministro da Justiça. Lógico, eles estão ligados ao ministro da Justiça. Depois nós temos o Conselho Penitenciário. Ele é um órgão consultivo, né, também, e fiscaliza. A função, né, dele é acompanhar aí o tratamento penitenciário, o tratamento que é dado aí às pessoas que estão subordinadas ao sistema penitenciário. Ele emite pareceres sobre execução penal e ele é composto por membros que são nomeados pelo governador do estado. Então esse Conselho Penitenciário aí é no âmbito local, né, e do Distrito Federal. Quem compõe esse conselho? Professores, profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatas, bem como os representantes da comunidade. Como eu já falei com vocês, a composição dele é a mesma lá do Conselho Penitenciário Nacional. Departamento Penitenciário, responsável pela administração e gestão do sistema penitenciário, né? Tanto na esfera nacional, estadual e distrital. Conselho da Comunidade, esse aqui também eu vi cair algumas questões, senhores. Por quê? Conselho da Comunidade, ele é um órgão que é formado por pessoas da comunidade que fiscalizam a execução da pena, né? Então, ele é um órgão colegiado que atua na fiscalização do estabelecimento penal, o cara vai lá, ver se está tudo certo e tal, e na representação da sociedade civil no controle da execução das penas. Ele é composto de, no mínimo, e aí a composição talvez seja importante vocês lembrarem também, porque de vez em quando vem algumas questões sobre isso, né, senhores? Ele é composto, então, por, no mínimo, o quê? Um representante da associação comercial, ou industrial, um advogado, que é indicado pela seção da OAB, né? Um defensor público, indicado pelo defensor público geral, um assistente social indicado pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, aqui está a composição desse conselho, que é o chamado, Conselho da Comunidade, ok? Que atua também na execução. Defensoria Pública, já falamos, e talvez agora o patronato. Patronato. Apesar de ser simples a gente tratar do patronato, eu vi algumas questões. Por exemplo, uma questão dizia o seguinte: o patronato, que é um órgão essencialmente público, já tem um erro aí, né? E aí o restante da questão estava certa, né? Ele oferece assistência aos egressos do sistema prisional e tal. Agora você vai lembrar o seguinte: o patronato ele pode ser público ou particular. Não necessariamente tem que ser público. Agora, ele é composto, sim, por pessoas da sociedade que visam o quê? Qual a função dele? Ele dá assistência aos egressos do sistema prisional, quem sai do sistema prisional, promovendo a integração social e a busca por ocupação lícita. Então, é aquela galera que vai procurar emprego para quem sai do sistema prisional. Esse é o chamado patronato. Então, senhores, cuidado. Patronato, talvez aí desses aí, se eu falasse com vocês assim, Jonas, qual que você acha que pode ser, se a gente falasse assim, desses órgãos da execução, qual seria que você acha que tem mais chance de cair em uma prova, por exemplo? Eu falaria o patronato e o Conselho da Comunidade. Patronato, Conselho da Comunidade. Os dois mais importantes aqui, eu acho, porque são os dois mais próximos aí da execução da pena, são os dois mais próximos do próprio apenado. Tranquilo? É os que trabalham mais próximo ali da execução da pena. Senhores, nós vamos dar uma paradinha aqui para tomar um café. Nesse primeiro bloco, nós fomos até os órgãos que compõem a Lei de Execuções Penais, que fazem parte da execução penal. No próximo bloco, a gente continua a matéria. E, falando aí com os senhores, não deixa de seguir, hein? Lá, Instagram, @capjohnson. Vou até colocar aqui para vocês,
Cap Johnson. Cap Johnson, Instagram, @Cap Johnson, JOHNSON, @Cap Johnson. Tranquilo, senhores? Então a gente vai dar uma paradinha agora, tomar uma água, tomar um café. Daqui a pouco a gente retorna. Não se esqueça, Terra Concursos, o melhor lugar para você se preparar para os concursos que estão por vir aqui no estado do Espírito Santo e em todo o Brasil, né, senhores? Nós temos aí Polícia Penal de Minas, vários concursos que estão brotando no Brasil todo. Então, esse aqui é o lugar para você se preparar. Grande abraço e nós voltamos daqui a pouquinho.